Salve, salve, galera do Futeboteco, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje para falar a respeito de Gustavo Quinteiros, que hoje é o principal alvo do Santos Futebol Clube para seu comando técnico a partir de 2025. E eu vou explicar por que Gustavo Quinteiros é uma das melhores, se não a melhor escolha no mercado hoje para o Santos Futebol Clube. Sim, eu não tinha muito conhecimento do Gustavo Quinteiros e para isso é importante que a gente estude, leia, compreenda, entenda e vá não só ali, abra o Transfer Market, o site Go e veja ali a lista de desempenho do cara e fale assim, não, esse aqui é bom, esse aqui não é. Você precisa entender intrinsecamente quem é o profissional para saber se ele se encaixa. Primeiro para saber se ele é bom e para saber se ele se encaixa na realidade do clube. E hoje não vejo outro nome que se encaixe mais dos que foram pelo menos cogitados. É claro, o mundo dos técnicos aí, você tem técnico para dar com pau no mundo inteiro, ainda mais agora no Brasil, que você está tendo cada vez mais técnicos estrangeiros por aqui. Você poderia até desbravar outras escolas. Sou a favor de você trazer técnicos que não sejam só sul-americanos ou portugueses. Você trazer um técnico italiano, trazer um técnico alemão. Mas a língua. Porra, não tem problema de língua quando o cara sai da Alemanha e vai treinar na Espanha, né? Como aconteceu agora com o Hans Flick lá no Barcelona. Tá fazendo uma temporada, diga-se de passagem, muito boa pelo Barcelona. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda tem esse melindre de se esbarrar na língua. Pelo contrário, o técnico, se quiser, ele que estude a língua, ele que dê um jeito de se comunicar com os jogadores, ele que traga um tradutor ali. Quantas vezes a gente já viu técnicos brasileiros indo treinar no Japão, na China, e treinavam com tradutores, e muitos deles, inclusive, fizeram sucesso. Então, não vejo essa barreira que... O Brasil adora uma barreira, né? O Brasil adora uma desculpa para não ousar, para não ser inventivo, para não arriscar e se manter sempre entre os mesmos, né? Isso não cola para mim, mas dentre desses nomes que foram cogitados, todas as pesquisas que eu fiz, para mim, o Quinteiros é o melhor nome possível. Eu vou explicar, mas antes, fazer um convite para vocês que tem rodada de Brasileirão esse final de semana. Várias odds muito legais, as melhores odds do mercado estão na KTO. Usa, se você quiser, usa esse QR Code ou o link na descrição, porque assim eles sabem que você chegou através do Futeboteco. Lembrando que tá escrito aqui na tela, o jogo é proibido para menor de 18 anos, isso aqui não é renda extra. É só para você se divertir se você tiver condições. E indo através do nosso link, você vai estar mostrando para a KTO que a parceria tem sido um sucesso. Fechado? Então, vamos falar a respeito do técnico argentino, mas antes disso, vamos dar uma passada sobre como estão as negociações. Eu estava aqui dando uma olhada no Twitter e acabou de sair um vídeo do César Luiz Merlo, aquele mesmo que cravou que o Neymar voltaria para o Santos. Ele foi convidado de um programa na TV argentina e falou sobre a situação de Gustavo Quinteiros. Primeiro, é importante dizer o seguinte, o que a gente sabia a respeito de Gustavo Quinteiros no Santos? Muita gente especulava o nome do treinador, especula o nome do treinador a partir de uma declaração do Marcelo Teixeira de que já teria contratado um treinador. Depois da desistência do Luiz Castro, que parece que nem teria respondido, o Marcelo falou que já tem um treinador que não pode revelar por questão de contrato, mas que já trabalha no plano para 2025 junto a esse treinador. E então, depois houve algumas apurações, Wagner Frederico deu, por exemplo, que o técnico é argentino, que o técnico está empregado, como o próprio Marcelo confirmou, e aí tudo deu-se a crer, dado o interesse que já havia sido especulado lá atrás, que esse nome seria do Gustavo Quinteiros. E aí, bom, hoje eu estava passando no Twitter e o César Luiz Merlo participou desse programa e disse o seguinte, eu vou colocar na tela aqui para a gente assistir junto. Eu me perdoe se vocês não conseguirem entender, mas aí eu vou ajudando. Santos hizo una propuesta por Gustavo Quinteiros. Santos fez uma proposta por Gustavo Quinteiros. Se lo quieren llevar, pero atento. Eles querem levar, mas assim, presta atenção, fica atento. Porque voy a contar algo también que es muy importante. Vou contar um negócio que é muito importante. Y te va a gustar mucho a vos, Hugo. Vocês vão gostar muito. Eu sou fã do futebol argentino. Eu sou fã de futebol argentino. Ele tá falando aqui com um programa na Argentina. Gustavo Quinteiros, que ya... ¿Se acuerdan que la semana pasada yo dije que Vélez le iba a hacer una oferta? Gustavo Quinteiros, vocês lembram que semana passada eu disse que o Vélez ia fazer uma oferta de renovação? Bueno, ¿ya tiene la oferta de renovación arriba de la mesa? Bom, ele já tem a oferta de renovação na mesa. Gustavo Quinteiros quiere quedarse en Vélez. Gustavo Quinteiro quer ficar no Vélez. Le da la prioridad a Vélez. Lhe dá prioridade. A pesar
de esta oferta de Santos, pero claro, Apesar da oferta do Santos, mas Gustavo Quinteros, que es un competidor nato, Gustavo lo que Quinteiro é um está competidor nato. diciendo a Vélez es, independientemente de lo que vos me puedas ofrecer en el aspecto económico, dame un proyecto deportivo que me seduzca. Então, assim, independentemente do que vocês me oferecerem financeiramente, me dê um projeto que me seduza. Ele, Gustavo Quinteiros, falando com o Vélez, segundo o Merlo. Yo me quedo a pelear la Copa Libertadores. Eu quero ficar para jogar Libertadores. Yo no quiero que me desarmen todo el plantel. Eu não quero que me perder todo o plantel. Y si, Aquí vos no. me tenés que, y si vos me tenés que vender a Thiago, E se vocês tiverem que vender o ponerle Thiago, que Aquino yo creo que tiene chance de irse por un tema personal, la esposa de él es paraguaya y parece que ele tem chance de ir por um problema pessoal, a esposa dele é por ahí está la paraguaia, posibilidad de volver a su país. pode voltar ao seu país. Entonces, eso no depende tanto, Isso não depende tanto, pero lo que le dice Gustavo Quinteros mas o que ele disse, Gustavo Quinteiros, a Vélez, y esto está bueno a Vélez, que lo remarquemos, es yo me quiero quedar. é que eu quero ficar. Armame un Quedarme, equipo para pelear pero, la Copa Libertadores. Claro, yo no Quero jogar Libertadores. quiero ser un simple espectador. Mas eu não quero ser um simples espectador da Libertadores. Eu quero ter condições para jogar. Essa é a versão que vem do César Luiz Merlo lá nesse programa da Argentina, tá? Então, assim, o que a gente sabe, de fato? A gente sabe que o Santos tem interesse. O Marcelo Teixeira falou para o torcedor que já tinha contratado o técnico. Assim, vamos lembrar, né? Vamos recapitular. Marcelo Teixeira deu uma entrevista que é trágica, ao falar a respeito do Luiz Castro aquele dia na CBF. Se falou que não negociava com nenhum treinador, que o Luiz Castro era o plano A, B, C e D, que ele só negociava com o Luiz Castro e que a situação estava muito avançada. Ele, ali naquele momento, ele criou um nível de expectativa muito alto no torcedor do Santos por conta do que o Luiz Castro fez no Botafogo. Apesar do primeiro ano do Luiz Castro no Botafogo não ter sido lá essas coisas, o Luiz Castro foi muito importante para a reformulação de infraestrutura do Botafogo, claro, com dinheiro aportado da SAF, John Textor e tudo mais, mas ele foi uma cabeça importante para a profissionalização interna do Botafogo. E no segundo ano o Botafogo estava nadando de braçadas no Campeonato Brasileiro até ele resolver ir para a Arábia Saudita treinar Cristiano Ronaldo, Mané e companhia limitada no Al Nassr, né? Então ficou essa última imagem. Essa última imagem é muito forte do Luiz Castro liderando o campeonato, etc e tal. E aí agora a gente tem mais um português campeão da Libertadores, o Arthur Jorge. Vamos pegar aí, são 4 portugueses campeões das últimas 6 Libertadores, sendo que nas 4 finais disputadas pelos portugueses eles ganharam todas. Então assim, esse momento a escola portuguesa está em alta, o Luiz Castro já passou por aqui, é um cara conhecido. Isso, claro, depois de você perder, você subir da Série B, você ter o Carille, né, o ano inteiro, e você ter o Luiz Castro, claro que ia gerar uma expectativa muito grande. E aí depois, nessa própria entrevista que o Marcelo Teixeira fala a respeito de já ter treinador, ele tenta tirar o corpo fora, dizendo, não, eu não falei nada, a gente estava numa expectativa alta porque ele mesmo foi visitar, ele mesmo não, o seu auxiliar foi visitar o CT, deu todos os indícios de que iria fechar, mas aí é o seguinte, irmão, mesmo tendo vazado o fato do auxiliar tendo ido visitar o CT Pelé, fica quieto, você não precisava alimentar a esperança da torcida. E ele, cara, foi assim, amador. Vamos combinar, o Marcelo Teixeira é um cara que foi presidente do Santos já por muitos anos. É a terceira passagem dele pelo clube. Ele tem experiência suficiente para não ter que dar esse tipo de declaração, que é um tiro no próprio pé. E aí agora ele daria uma outra declaração dizendo que está fechado. Tudo indica que é o Gustavo Quinteiros, embora ele não tenha confirmado o nome, mas tenha dito que o técnico estava empregado e que ele não poderia dizer o nome por uma questão de confidencialidade ali. Ele vai novamente perder o treinador e aí, assim, a sua credibilidade vai lá para baixo se isso acontecer. Se amanhã ou depois sair uma notícia de que o Quinteiros renovou com o Vélez e vai ficar no time argentino para disputar 2025, que não tem nada fechado com o Santos, a gente vai ter a clara evidência que a gente hoje é comandado por um completo amador. Não que eu não ache que, mesmo que o Quinteiros venha, que o Marcelo Teixeira é um baita presidente, mas nem eu poderia imaginar tamanha
tamanho amadorismo. Eu, quando comentei a respeito das eleições, etc., eu não votei no Marcelo, mas eu sempre disse que ele era a minha segunda opção justamente por conta dessa experiência que ele tinha enquanto presidente do clube. Né, para não cometer os mesmos equívocos, inclusive de comunicação que o Rueda cometeu. Vamos lembrar, meu terceiro ano é para a gente disputar título, é para contratar jogadores competitivos e o Santos vai entrar de vez, e aí o cara me traz o Mendonça. Botou a expectativa lá em cima, falou que o Santos ia brigar por título naquela primeira entrevista do ano e o Santos acabou rebaixado. Então a comunicação é muito importante. O Carille, parte do ódio da torcida ao Carille, está na comunicação. Eu falei sobre isso, a maneira como ele se comunicou o ano inteiro, uma maneira péssima de se comunicar com o torcedor do Santos. E o Marcelo, experiente como sabe o poder da comunicação. O cara vai dizer agora que está fechado com o treinador e esse treinador simplesmente fica no Vélez? E aí? E aí? Aí ele vai ter que trazer um outro treinador empregado para dizer, não, vocês estavam errados, não era o Quinteiros, era o Domingues, lá do Estudiantes. Todo mundo sabe que é o Quinteiros. Todo mundo sabe, já vazou, o Merlo deu que o Santos fez a proposta, tá todo mundo falando a esse respeito essa semana, toda semana, né? O Ricardinho falou sobre o Pesolano, mas o Pesolano tá desempregado, né? Aliás, eu acho que seria um bom nome também para o Santos, mas não chega aos pés do Quinteiros, eu vou explicar aqui. Agora, independentemente, vai acontecer ou não vai acontecer, por que eu vejo Gustavo Quinteiros é a melhor opção para o Santos? Primeiro é legal dar uma passada na carreira do Quinteiros, né? O Quinteiros ele foi um jogador médio ali do futebol argentino, e aí ele, em dado momento da carreira, ele foi para a Bolívia, lá se tornou ídolo, jogou nos times de lá, acabou se naturalizando boliviano, jogou a Copa de 94 pela Bolívia, foi a única Copa que a Bolívia disputou em sua história, e ele era titular daquele time, e, bom, quando ele aposentou, ele foi técnico da base, se não me engano, do São Lourenço de Almagro, e aí depois voltou para a Bolívia, e aí começou a sua carreira como treinador, né? A gente sabe o início da carreira de qualquer profissional não é simples e tudo mais. Mas ele logo começou a se destacar, né? O primeiro grande trabalho de destaque dele é no Equador, quando ele é bastante campeão no Emelec, que é um time muito forte do Equador e tudo mais, não é nenhum, nossa, puta mérito, a gente já viu o Bustos ser campeão no Equador, depois a gente foi ver aqui a nível Brasil, né? A gente viu muito bem o nível do Bustos, né? O Paiva, que foi campeão com o Del Valle, depois a gente viu o trabalho do Paiva no Bahia. Então, não diz muito, também estamos falando de uma outra época, já faz um certo tempo. Ele teve um certo destaque pelo Equador. Um outro destaque que dá para falar a respeito do trabalho que ele teve na Católica, no Chile. Ele foi campeão chileno com a Católica. Mais recentemente, antes de ir para o Vélez, ele estava no Colo-Colo e ele salvou o Colo-Colo de um rebaixamento na reta final ali. Ele acabou não renovando, não teve acordo com a diretoria do Colo-Colo para ficar em 2024, mas ele teve uma campanha muito legal com o Colo-Colo. Depois procurem aí a festa daquele último jogo, da torcida do Colo-Colo ali, que foi, se eu não me engano, isso foi em 2020, foi na pandemia, os estádios estavam fechados, se eu não me engano foi isso. Ele teve essa passagem pelo Colo-Colo, ele já passou, por exemplo, por Emirados Árabes, Al Nassr, por exemplo, e mais agora, recentemente, esse ano ele foi contratado. Já passou por seleções também, já treinou seleção da Bolívia, por exemplo, é um cara que tem passagens, um cara muito experiente e um cara que esse ano chegou no Vélez. Ele não chegou no Vélez como um cara muito badalado. O Vélez contratou ele sabendo que se tratava de um técnico experiente. O Vélez tinha lutado em 2023 para não cair. Não caiu, se eu não me engano, na última rodada. E os jogadores mais importantes que salvaram o Vélez naquele ano foram vendidos para o mercado europeu. Então era um time sem dinheiro, um time que não tinha muitas pretensões no ano e que trazia um técnico experiente para pelo menos dizer, bom, vamos ficar aqui meio de tabela, não vamos sofrer esse ano de novo. E na Argentina as competições funcionam assim, no primeiro semestre é disputada a Copa da Liga Argentina, que é basicamente um torneio ali que você joga um turno e depois você tem quartas, semi e final e decide o campeão. E no segundo semestre você joga o Campeonato Argentino, que é um campeonato de pontos corridos de um turno só, e a Copa da Argentina. O Quinteiros começou sua campanha no Vélez, nessa Copa da Liga Argentina,
com 1 ponto em 3 jogos. E dentre essas 2 derrotas e um empate, teve uma derrota acachapante logo no seu comecinho de trabalho para o River Plate, quando ele tomou de 5-0 no Monumental. E ali já houve uma pressão absurda da torcida com relação ao trabalho. Por isso é importante dizer, o Quinteiros é um cara que, por não ser um conhecido do futebol brasileiro, das pessoas que aqui trabalham, vai precisar de respaldo. É um cara que o Santos precisa acreditar. O trabalho dele no Vélez começa muito mal. E aí ele faz um campeonato de recuperação e ele só se classifica na última rodada por conta de uma combinação de resultados para as quartas de final. Ele pega nas quartas de final o Godoy Cruz, jogo único, e logo no início do segundo tempo ele perde um jogador. Tava 0-0 o jogo. E ele consegue fazer um gol com seu centroavante e avança para as semifinais mesmo com um a menos. Na semifinal ele pegou o Argentino Júnior, que era um time que terminou, acho que foi o líder da Copa da... Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano foi o líder da primeira fase da Copa. E aos 12 minutos ele perde um jogador, justamente esse centroavante que definiu nas quartas de final. Ele perde, o cara dá uma entrada criminosa, acaba sendo expulso com 12 minutos, ele joga o jogo inteiro com um a menos, ele consegue se segurar, levar para os pênaltis e passa nos pênaltis. Na final ele não conta com o centroavante suspenso, que era um dos principais jogadores da equipe, perde para o Estudiantes, mas já foi uma campanha muito legal. O primeiro torneio que ele disputou, ele foi vice-campeão da Copa da Liga da Argentina. Aí começou o argentino, e aí começou já o trabalho se mostrar. Uma coisa que é importante no contexto do santista, que é importante dizer, é que, embora não tenha tido muito dinheiro para contratar, e esse início tenha sido muito ruim, a alternativa que ele encontrou para encorpar o time do Vélez foi uma coisa que o santista está acostumadíssimo e que tanto reclamou ao longo de 2024, o uso ferrenho da base. Ele, inclusive, subiu 2 jogadores de 17 anos que foram muito importantes, estão sendo muito importantes na campanha do Vélez esse ano. Então é um cara que olha muito para a base, que gosta de subir garoto e não tem medo de fazer isso, né? E através disso ele teve o sucesso esportivo. E aqui vamos à classificação do campeonato argentino, porque, bom, que ele está em primeiro vocês sabem, mas eu gostaria de pegar alguns números aqui, né? Primeiro, assim, primeiro número que me chamou a atenção aqui foi esse, gente, o número de gols tomados, né? 15 gols tomados em 25 partidas. Isso aqui, gente, é uma média muito pequena. Uma média muito, muito, muito pequena. Eu vou fazer uma conta básica aqui, rápida, que eu não faço a menor ideia de quanto é, eu sou péssimo de matemática, mas vamos fazer aqui, 25 dividido por 15, dá... Opa, 25, 0,15. Vamos lá, 25 jogos... Dá mais ou menos aqui, ó, 0,66 gols por jogo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você tem 0,6. Então, assim, você tem a cada... Ele praticamente, assim, se você for arredondar isso, ele toma 1 gol a cada 2 jogos. Basicamente é isso. 1 gol a cada 2 jogos. Se a gente pegar, por exemplo, o Palmeiras, vamos pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Ó, o Palmeiras, que sempre teve uma boa defesa com o Abel, tomou 32 gols em 37 jogos. A gente está falando de 32 dividido por 37, de uma média de 0,86. É uma média muito superior, lógico, é um outro contexto, um outro campeonato. O Campeonato Brasileiro é muito mais forte, tem muito mais adversários, mas no contexto do futebol brasileiro, o Palmeiras tem um elenco muito superior do que o Vélez com relação ao Campeonato Argentino. Então dá para fazer essa comparação, eu não acho ela completamente injusta. Realmente não acho. Realmente não acho. Então é uma defesa intransponível do senhor Gustavo Quinteiros nessa temporada pelo Vélez. 13 vitórias, 9 empates, apenas 3 derrotas, o time que menos perdeu na competição, e 36 gols marcados em 25 jogos, o que dá uma média aqui
36 dividido por 25. De 1,44 gol por jogo. Então, pelo menos um gol por jogo, um gol e meio por jogo é essa marca do Gustavo Quinteiros. Ele tem o segundo melhor ataque. Ele só perde pro ataque, como vocês podem ver aqui, do Racing, que tem 40 gols marcados, mas a defesa tomou 12 gols. Inclusive o Racing começou a pressionar o Vélez, mas na última rodada acabou perdendo e o Vélez ganhou. E aí então o Vélez abriu 5 pontos para o Racing. O Vélez enfrenta hoje, eu estou gravando esse vídeo no sábado, e hoje tem rodada do Campeonato Argentino. O Vélez enfrenta o Unión Santa Fé, que está aqui em 11º, fora de casa. Às 7 da noite esse jogo vai ter transmissão da ESPN 4. Uma boa oportunidade de vocês que estão curiosos com o trabalho do Quinteiros assistirem, porque é um jogo absolutamente decisivo. Afinal, se o Vélez ganhar, ele praticamente se sagra o campeão. Porque mesmo com a vitória do Tajeres indo a 28, eu não sei se o primeiro critério de desempate é a vitória. Se for a vitória, aí é campeão matemático, porque o Vélez chega a 51 pontos com 14 vitórias. Mas se mesmo que seja o saldo de gols aqui, olha a diferença do saldo, 21 para 8. Então o Vélez ganhando hoje, ou ele é campeão matemático ou ele é campeão virtual, né? Pode ser o jogo do título hoje para o Gustavo Quinteiros, sábado 7 da noite na ESPN 4, Unión Santa Fé e Vélez Sarsfield. E na quarta-feira, ele pega aqui, joga a final, ele eliminou o Boca Juniors num jogo maluco de 4-3 na semana passada, e ele enfrenta, se eu não me engano, um Instituto de Córdoba. Deixa eu pegar aqui, Copa Argentina final. Aqui, ó, Central de Córdoba. Quarta-feira, 9h10. Então ele pode ganhar 2 títulos até quarta-feira. E se o Vélez se sagrar campeão hoje, e se sagrar campeão quarta, de repente a novidade, pelo menos assim, se ele vai ficar ou se ele vai vir para o Santos, já pode ser antecipada na quinta-feira. Se por acaso o Vélez não vencer, perder ou empatar, e aí for jogar a última rodada, que é contra o Huracan, se eu não me engano, no próximo domingo, no domingo da semana que vem, aí talvez só segunda-feira a gente tenha um anúncio do que vai acontecer com o treinador. Fato é que ele é um cara muito experiente, é um cara que gosta de utilizar a base, mas Rodolfo, e como ele joga? Bom, eu vi vários e vários vídeos a respeito não só do modelo tático, o que ele tem feito, mas do que ele pensa de futebol, porque ele dá muitas entrevistas, e tem uma entrevista dele na internet, que é com um canal, se não me engano, chamado Modelo de Juego, uma coisa assim, que dá o tom, é uma entrevista até antiga, mas eu acho que dá pra gente guardar algumas coisas com relação a conceito. É uma entrevista de 4 anos atrás, se eu não me engano, nesse momento ele estava no futebol... Nossa, eu não sei se estava no futebol do Chile ou do Equador, alguma coisa nesse aspecto, eu não lembro. Mas ali me chamou a atenção coisas de conceito, ele dizendo assim, o cara perguntando qual que é o seu modelo favorito de jogo. Ele falou assim, olha, uma coisa que para mim é muito importante a gente entender que o futebol está em total modificação, ano após ano. Então a gente tem que tentar sempre se adequar ao que vem sendo feito, sempre antenado. O futebol está mudando o tempo todo. Isso já é um discurso totalmente contrário ao discurso de alguns técnicos brasileiros, por exemplo, que dizem que nada mudou, que no futebol nada muda, como o Vanderlei Luxemburgo, né, que ficou para trás por conta disso. Então é um cara que está bastante antenado, é um cara que disse gostar muito da segurança defensiva que o Simeone traz, mas do modelo de ataque que o Klopp fazia naquela época no Liverpool, né? Então é um cara que gosta de um jogo mais direto, um cara que joga de uma maneira posicional. É um cara que costuma jogar... Ele falou, olha, eu já joguei no 4-2-3-1, com um meia ponta e um ponta. Já tive muito sucesso jogando no 4-3-3, com 3 atacantes mesmo, 2 pontas bem abertos, 3 meio-campistas, um meia, um segundo volante, um volante mais central. Ele falou que chegou a jogar num 3-2-2-1-2, que ele que fazia o quê? 3 zagueiros, ele afundilava os 2 laterais como se fossem volantes. Aí ele fazia os 2 volantes se tornarem praticamente aqui um triângulo junto com um meia e na frente 2 atacantes. Ele já falou que fez isso, que é um esquema que ele nunca tinha pensado em fazer e deu super certo em dado momento da carreira. Mas ele falou assim,
O grande lance, para mim, é você precisa ter 2 esquemas treinados, pelo menos, porque os treinadores vão te estudar. Se começar a dar certo aquele esquema, os caras vão criar alternativas para te travar. Então você precisa ter sempre, para toda partida, para o modelo de jogo que você vai enfrentar, um outro esquema muito bem treinado. Alô, seu Carille, que só dizia que jogava com um esquema assim, ia morrer jogando assim, o Quinteiros diz que tem pelo menos 2 esquemas para treinar o time, né? Que nesse cenário de Santos já é o dobro. Então, é um cara estudioso, é um cara experiente, é um cara campeão por onde passou e é um cara que está fazendo um ano no futebol argentino brilhante. E assim, gente, com um time que não tem, tá longe de ter um dos principais investimentos. Vamos pegar o próprio River Plate, o River Plate que tem um dos principais investimentos aqui, e que trouxe de novo o Galhardo, tão badalado do Galhardo, né? Tá 8 pontos atrás do Vélez. Olha isso aqui, né? O River tem 5 gols a mais tomados e 2 gols a menos feitos do que o Vélez Sarsfield, né? Então, assim, é uma campanha do Vélez muito importante com um time modesto e que deu muita chance para a base. E aí, por que eu falo que é a melhor opção para o Santos? Porque você precisa analisar o contexto. Você vai trazer o Luiz Castro? Gosto, eu acho que o Luiz Castro é ótimo, eu acho que a escola portuguesa está em alta, a gente viu aí a escola portuguesa vencendo a escola argentina na final da Libertadores, por exemplo, né? Mas, bom, o Quinteiros não é o Milito e o Luiz Castro não é o Arthur Jorge, a gente precisa deixar isso claro, né? Agora, não é a escola que vai definir quem é bom, né? Até porque, por exemplo, eu estou gostando muito do trabalho do Felipe Luiz, que é brasileiro. Então, assim, você pode ter bons técnicos. O Roger, o que o Roger está fazendo no Inter esse ano? Você pode ter bons técnicos em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. A gente já teve excelentes técnicos por aqui. A nossa escola de técnicos é que a gente não tem uma escola de técnicos. Essa é a diferença de Portugal, da Argentina. Então, aqui é meio que na base do cara ser autodidata, do cara ser muito estudioso, do cara vencer as barreiras. Porque não há, de fato, uma escola brasileira de técnicos. Se o curso da CBF, o Lisca dá aula, não existe escola de técnicos, né? Então, é esse o fundo do poço que a gente tá. Mas quando a gente compara, por exemplo, o Gustavo Quinteiros com o Milito, você vê uma diferença muito grande no que ele propõe, né? O conceito de jogo, o tipo de jogo, e é um cara muito, muito, muito mais experiente. O Milito, gente, eu vi ele jogar no Barcelona até outro dia, né? É de uma outra geração, ainda pode melhorar muito como técnico. O Quinteiros me parece que já passou por essas etapas. O Pesolano é um cara, por exemplo, em conceitos que eu gosto muito. Um cara com intensidade, um cara moderno, um cara que ataca posicional como o Quinteiros ataca. É um cara que exige no dia a dia muita intensidade, coisa que o Quinteiros também fala que a intensidade para ele é inegociável. Mas o Pesolano é um técnico de 40 e poucos anos, um técnico que está começando a sua carreira assim, teve passagem pelo Cruzeiro, foi campeão da segunda divisão na Argentina, subiu o Valladolid, ficou em segundo lugar na La Liga B, mas é um cara que os seus principais destaques ainda aconteceram em segunda divisão. Isso significa que ele é ruim, que ele não está preparado para assumir o Santos? Ninguém sabe, ele poderia chegar e fazer um belo trabalho, mas o Quinteiros é um cara muito mais experimentado, é um cara muito mais experiente, que já passou por diversos mercados, já foi campeão de primeiras divisões em vários países e que tá vindo como campeão. E aí, assim, o cara chegar aqui como campeão da Copa da Argentina, que o Vélez é favorito contra o Central de Córdoba, né? Deixa eu ver se o Central de Córdoba tá disputando a primeira divisão, tá em 23º. Então aqui o Vélez é favoritíssimo contra o Central na Copa da Argentina na quarta-feira, né? E enfrentando fora de casa o União Santa Fé ganhando hoje, ele pode conquistar 2 títulos e ser vice-campeão de um terceiro com um time, com um clube absolutamente modesto. Isso aqui é muito gigantesco que esse rapaz está fazendo esse ano num campeonato, gente, que é o argentino. O Santos não está trazendo mais como trouxe o campeão do futebol equatoriano, que era o Bustos. Está trazendo um cara campeão do campeonato argentino. A gente cansou de ver, só ver o Corinthians. Todo mundo tá pagando pau aí pro Corinthians, que o Ramon Dias tá fazendo no Corinthians, etc e tal, e que pós Ramon Dias o Corinthians é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, se tivesse mais rodadas poderia brigar pelo título, e o caramba 4, tudo isso é verdade. Vocês viram o que aconteceu entre Racing e Corinthians, na Sul-Americana, e o Racing tá aqui, ó, 5 pontos atrás do Vélez.
A gente viu a organização do Racing diante do Corinthians. O Racing era um time mais organizado do que o time do Corinthians. Então a gente está falando nesse nível de disputa, o cara tá dominando esse futebol e é um cara experiente. Também não é nenhum velho, o cara tem 60 anos. 60 anos. Então é um treinador que me parece de primeira prateleira, um cara que tem a ver com o que o Santos precisa agora, porque como eu falei do Luiz Castro, o Luiz Castro chega, gente, eu quero ir para o Santos, mas eu quero os 50 milhões de dólares em contratações, porque dizem, Wagner Frederico soltou que foi o que ele pediu, né? Depois ele teria deixado de pedir, não ficou muito claro. O fato é que ele não aceitou, né? A gente, assim, o Santos não tem dinheiro para contratar. O Santos vai precisar, para cumprir com as suas obrigações, subir muito jogador nessa temporada, se livrar de muito jogador que precisa se livrar, que não serve, que estão ficando mais velhos, e aí até não colaboram com a intensidade. E o Santos vai precisar, sobretudo, de contratações pontuais e mais baratas. E a gente está falando de um cara que é líder do Campeonato Argentino, que conhece e estudou todos os times, por exemplo, da Argentina, que há pouco tempo estava no Chile, que treinou no Equador, um cara que conhece o futebol sul-americano, que pode inclusive indicar bons nomes, bons e baratos para compor elenco no Santos de jogadores da América do Sul, que caibam no orçamento do Santos. Então tem essa possibilidade de boas contratações de mercado de fora, um cara que dá chance para a base, foi assim que ele angariou sucesso. Rodolfo, o modelo de jogo dele é ofensivo, é defensivo, como é que é? Na Argentina disseram que assim, esse ano ele foi muito ofensivo e ele tem bons números de posse de bola, gosta de ter o controle do jogo, controla a defesa, inclusive tendo a posse de bola, mas não é uma ofensividade bielcista daquela que a gente viu o Sampaoli, por exemplo, que vai fazer 2-3-5, cinturão de 5 na frente, aquela loucura, que é o que eu gostaria de ver, tá? O Sampaoli seria, de todos os nomes especulados, o cara que eu mais gostaria de ver. 2019 eu fui muito feliz com o Sampaoli, apesar de não ter ganhado título nenhum. Foi um dos anos que eu mais me diverti vendo meu time jogar. Gostaria muito de ver algo naquela linha. Ou Mariano Sosso, que tem uma escola parecida, que agora fechou com o News Old Boys, que teria sido... Eu dei informação, o Sampaoli indicou o Sosso ao Santos. Eu gosto dessa escola mais bielcista. Ou o próprio Bielsa, que seria meu sonho, se deixasse a seleção do Uruguai para assumir o Santos. Não é esse estilo, é um estilo de jogo mais posicional, um 4-3-3, que... Quando a gente fala posicional, não necessariamente quer dizer estático, mas aqueles dois pontas que abrem muito o campo, meias que infiltram, um centroavante que faz pivô. É um jogo mais quadrado, por assim dizer, mas com muita posse de bola e gosta de um jogo direto e muito forte defensivamente. Muita intensidade, gosta de fazer marcação-pressão. Então é um técnico que, assim, é um técnico equilibrado. Quando eu falo ofensivo, eu penso mais nessa escola bielcista, um louco mesmo, um cara que vai pra cima e não negocia isso. Ele não, se precisar negociar, ele vai negociar. Se precisar entregar a bola para o adversário, jogar fora de casa, se fechar e jogar no contra-ataque, ele vai fazer. Mas também quando precisar ter a bola, ele vai criar situações, mecanismos para furar bloqueios. Porque vários times vão se defender, principalmente contra o Santos na Vila Belmiro, ele vai precisar quebrar bloqueios, vai precisar ter a bola para resolver. Então ele é um técnico equilibrado nesse sentido. Experiente, conhecedor no mercado da América do Sul, campeão, e que orna com as características de um Santos que a gente não estava esperando encontrar agora, que é um Santos comandado por alguém de fato competente em sua função. Há quanto tempo o Santos não tem um treinador que a gente fala, podemos ficar tranquilo. Podemos ficar tranquilo que a gente tem um bom treinador. Talvez o Cuca em 2020 ali. Depois disso, irmão, esquece. Esquece. A gente está entrando em 2025. Então é a grande chance do Santos ter um treinador de ponta. Ele é um treinador hoje de ponta, está valorizadíssimo e o Santos tem que se agilizar, porque o cara fazendo o ano que ele está fazendo no Vélez, e o Vélez vai tentar fazer de tudo para manter, o Santos, se precisar aumentar, o salário vai ter que aumentar, o Santos tem que entrar forte na briga, porque os nomes especulados, eu gosto do Pesolano, tá? Gosto muito do Matias Almeida, embora não veja a menor chance do Matias Almeida vir. Acho que seria um outro excelente nome, que caberia um vídeo para falar só dele. Mas o que eu quero dizer é que, assim, todos esses caras
nesse momento, não parecem ornar muito com o que o Santos precisa. Então, se perder o Quinteiros, se o Quinteiros anunciar que vai ficar no Vélez, é mais um tiro no pé que o Marcelo Teixeira vai ter dado. E aí até quando? Vamos esperar as definições. Se fechar, eu volto aqui. E se fechar com outro nome, eu analiso. Vamos acompanhando o noticiário. Fato é que hoje tem jogo importante. O Vélez pode ser, se não campeão, pode ser um virtual campeão do Campeonato Argentino. E quarta-feira tem final de Copa Argentina, que ele é muito favorito contra o Central. E aí, Central de Córdoba. E aí, com isso passado, com os 2 títulos de repente garantidos, a gente vai poder ter uma noção melhor se vai ser esse o técnico que vai virar o Santos ou não. Então acho que quinta-feira ou no mais tardar na outra segunda vai haver essa definição. Isso se o Marcelo Teixeira estiver certo e já tiver contratado o treinador e só não puder soltar, né? Duvido que tenha eu não acredito que tenha algum documento pré-assinado. De repente você tem um acordo de boca, ele confiou no cara e pode tomar um... Ah, Marcelo, desculpa, os caras me fizeram uma boa proposta aqui, eu vou ficar. E aí, assim, o erro não é nem esse tipo de negociação. O erro é você soltar para a imprensa que você tinha fechado um técnico. Fica quieto, cara. Você não precisava ter falado nada para você não frustrar o torcedor. Porque agora todo mundo tá querendo o Gustavo Quinteiros. E você vai ter que entregar Gustavo Quinteiros à torcida. Senão, toda a torcida vem em cima de você. Não tenho a menor dúvida disso. O que vocês pensam? Comentem aí. Gustavo Quinteiros é um nome que passa confiança, que vocês acham que poderia ser um bom treinador para o Santos. Deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Deixe seu like, que é mais importante ainda, porque manda esse vídeo para mais pessoas. A gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.